a todos! Hoje preparei algumas questões bem interessantes sobre velocidade média e eu irei resolvê-las junto com vocês. Então, abram seus cadernos e vamos para a mão na massa. Bom, olha só, nós já temos aqui a nossa primeira questão e antes de começar a resolvê-la, eu quero lembrá-los que a velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Bom, a questão diz o seguinte: uma loja divulga na propaganda de um carro com motor 1.0 que o mesmo aumenta sua velocidade de 0 a 100 km por hora em 10 segundos, enquanto percorre 277 metros. De acordo com essas informações, podemos afirmar que o carro apresenta. Bom, como se trata de uma questão sobre velocidade média, vamos utilizar a nossa fórmula. A distância ele nos deu no enunciado 277 metros e o tempo para percorrer essa distância ele também nos deu no enunciado, que é de 10 segundos. Então basta fazer a razão 277 dividido por 10, isso nos dá 27,7 metros por segundo. Ok? Letra C. Ok? Bom, questãozinha fácil, essa foi só um aquecimento. Vamos à próxima. Bom, essa próxima questão ela já é um pouquinho mais complicada, mas a gente consegue resolver. Olha só, o motorista pretende percorrer em 4,5 horas a distância de 360 km. Então ele tem uma distância, vamos chamar aqui de ponto A, e ele quer ir até o ponto B, que dista um do outro 360 km. E ele tem que fazer esse percurso total em 4 horas e meia. Tá? Ele tem que fazer tudo isso em 4 horas e meia. Todavia, dificuldades imprevistas obrigam a manter a velocidade de 60 km por hora durante os primeiros 150 minutos. No percurso restante, para chegar no tempo previsto, ele deverá manter a seguinte velocidade média. Então observe que durante os 150 primeiros minutos, ele já fez um percurso, ele já percorreu uma certa distância e nós vamos calcular ela. Bom, o primeiro passo aqui é a gente pegar esses 150 minutos e converter ele em horas, né? Lembrando que uma hora tem 60 minutos, 2 horas 120 minutos, então aqui nós temos 2 horas e meia, ok? Bom, nós sabemos que se a velocidade é a distância dividido pelo tempo e nós queremos calcular a distância, então nós temos que isolar a letra D. Então nós pegaremos a letra T de tempo e vamos passar para o outro lado multiplicando. Então D é igual a V vezes T. Então vamos lá, vamos calcular essa distância que ele já percorreu. Então a velocidade foi de 60 km por hora, vamos colocar aqui o 60, que multiplica 2,5. Bom, realizando agora os cálculos, né? Se a gente fizer a multiplicação de 60 vezes 2,5, iremos encontrar uma distância de 150 km. Isso significa que ele já percorreu 150 km do total. Então, se ele já percorreu 150 km do total, significa que restam 360 menos 150, restam 210 quilômetros para que ele termine o seu percurso. Só que ele já gastou 2 horas e meia das 4 horas e meia. Então, quanto tempo ainda resta para ele concluir o percurso? Então são 4 horas e meia menos 2 horas e meia, isso nos dá 2 horas. Então ainda restam 2 horas para ele terminar o percurso. E só faltam 210 km para ele finalizar. Então a velocidade média dele nesse restante
vai ser 210 dividido por 2. Isso nos dá uma velocidade de 105 km por hora. Tá aqui, ó, letra D. Ok? Vamos à próxima. Tá ficando animada essas questões, hein? Bom, a próxima questão diz o seguinte. Um automóvel viaja em uma estrada retilínea por 40 km a 30 km por hora. Em seguida, continuando no mesmo sentido, percorre outros 40 km a 60 km por hora. Qual é aproximadamente a velocidade média do carro durante esse percurso de 80 km? Então, nós temos aqui um primeiro momento, ele percorreu 40 km com uma velocidade de 30 km por hora. Depois ele percorreu mais 40 km com uma velocidade de 60 km por hora. Ou seja, nesse trecho aqui, nesse primeiro trecho, nós não sabemos o tempo, quanto tempo ele gastou para fazer esses 40 km. Então vamos calcular, mais uma vez, velocidade média é a distância dividido pelo tempo. Só que agora nós queremos calcular o tempo. Então, vamos trocar o t de lugar com v. E aí a fórmula vai ficar assim, t é igual a d sobre v. Então vamos lá, agora vamos calcular o tempo nesse primeiro percurso. Então, o tempo nesse primeiro percurso é a distância de 40 dividido pela velocidade, que é 30. Aqui nós podemos cortar esse zero com esse zero, e aqui nós teremos um tempo de 4/3 de horas. Eu irei deixar em fração porque aparenta ser mais fácil a resolução no final. Nesse segundo trecho, vamos calcular o tempo. Então nós temos aqui a distância dividido pela velocidade, vamos cortar os zeros, e aqui nós temos 4 sobre 6, que é a mesma coisa que 2 sobre 3. Pronto, já temos a distância total, que é 80 km. Já temos o tempo total. Como que eu faço para calcular o tempo total? O tempo total será o tempo no primeiro percurso, 4/3, mais o tempo no segundo percurso, 2/3. 4/3 mais 2/3 dá 6/3. E olha só, 6/3, ou seja, 6 dividido por 3, nos dá 2 horas. Então, vamos calcular a velocidade. Percurso total, 80 km. Tempo total, 2 horas. 80 dividido por 2 nos dá 40 km por hora. Vocês gostaram dessa, né? Muito bom. Vamos à próxima. A próxima questão é muito interessante. Olha só, durante um espirro, os olhos podem se fechar por até 0,5 segundos. Se você está dirigindo um carro a 90 km por hora e espirra, de quanto o carro pode se deslocar até você abrir novamente os olhos? Olha só que questão da hora. Então, observem que a velocidade ela está em km por hora. O tempo ele está em segundos. Então, nós temos aí unidades diferentes, certo? Então, nós não podemos fazer o cálculo ainda. Nós temos que primeiro pegar a velocidade que está em km por hora e dividir por 3,6, tá? Para transformar a velocidade em metros por segundo. Isso nos dá 25 metros por segundo, né? Lembre-se da regrinha, quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6, tá? Se fosse o caso inverso, eu multiplico por 3,6. Essa é a nossa regrinha, não esqueçam disso. Bom, agora que nós temos a velocidade, nós temos o tempo, nós podemos calcular o deslocamento.
Então, olha lá, nossa formulazinha, d sobre t. Lembrando que nós queremos calcular o deslocamento. Então, o deslocamento será velocidade vezes o tempo. Deslocamento é 25 vezes 0,5. 25 vezes 0,5 nos dá 12,5 metros, tá? Então, quando você espirra, tá, a uma velocidade de 90 km por hora, o percurso que o carro vai deslocar até você abrir os olhos é de 12 metros. 12,5 metros, tá? Então, vamos a mais uma. Ao cobrar uma falta em um jogo de futebol, um jogador imprime a bola a uma velocidade de 43,2 km por hora. Sabendo que a bola gasta 3 segundos até atingir as redes, determine a distância percorrida. Olha só, mais uma vez, né? Distância, velocidade vezes o tempo. Opa, cuidado, tá? Velocidade e tempo não estão na mesma medida. Então, 43,2 dividido por 3,6, tá? Então, vamos dividir isso por 3,6, que nos dá 12 metros por segundo. Então, a distância será 12 vezes 3, ok? Então, a nossa distância é de 36 metros, ok? Bom, essa era a nossa última questão. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários. E eu agradeço muito a todos vocês. Um abraço e até a próxima.